Eu não sou o cara que coleciona muitas coisas, sabe? Tem a coleção completa dos livros da Agatha Christie, que tem o melhor personagem de todos, o Hercule Poirot. Eu amo demais esse personagem. Eu só leio livros da Agatha Christie que tenha este personagem. Eu tenho todos já. Seja em versão física, quanto também na versão Kindle. E, por sinal, as histórias do Poirot são minhas histórias de conforto, tá? Sinceramente. Eu leio muito Agatha Christie para conforto. Apesar de eu ter muitas críticas hoje em dia, sinceramente, eu não vou mentir. Hoje em dia, envelheceu um pouco mal pra mim os livros da Agatha Christie. Mas é uma questão mais minha, tá? Sinceramente. Não é um problema para as outras pessoas, é muito mais algo meu, tá? Mas eu já explico isso em outro vídeo. Tô enrolando, tá? Porque eu não sei como fazer esse vídeo ser interessante da minha coleção secreta. Eu vou tentar fazer ser interessante, tá, gente? Desculpa. Mas é de fato. E eu tive essa coleção, eu não tive desde a primeira vez, tá? Quando ela surgiu, quando ela começou, quando foi inaugurada este artigo. Eu já peguei lá pelo novembro de 2010 e eu fiquei até o último mês, porque essa é uma coleção mensal. Todo mês sai uma coisa nova. Fora as coisas extras que tinha em cada mês. Então, desde novembro de 2010... até, eu não lembro que ano, até isso ter sido cancelado. Eu não vou mentir, tá, gente? Eu chorei quando foi cancelado. Eu não descobri na hora, eu descobri alguns meses depois, sinceramente, porque eu ia nos lugares onde se vendia isso e você não tinha mais, sabe? Tipo assim, não tava tendo mais lá quando eu ia. Aí por algum motivo ficava muito estranho. Aí ia em mais e mais esse tipo de estabelecimento e não tinha lá ainda também dessa coisa mensal que tinha lá. Sem uma revista. Eu não sei porque eu tô falando tanto assim pra falar sobre. Ficou meio óbvio, eu acho que era uma revista. Enfim, e essa revista, que não é uma revista de quadrinhos, tá? Eu falei de mangás que eu também comprava em banca. E sim, são bancas, tá? Enfim, tô falando já aqui muito óbvio. Enfim, eu fiquei até a última edição dessa coisa que eu não sabia que seria a última edição, porque só foi cancelada. Foi fechada. Eu fiquei muito triste, tá? Porque, gente, foi uma grande parte da minha vida essa coisa, tá? Foram assim muitos anos que me sugaram e eu tenho essa pilha de coisas agora que eu vou ter pra sempre, eu acho, porque eu tenho muito carinho ainda. E eu vou mostrar pra vocês, né? Não tenho que mostrar tudo. Eu vou espalhar pela cama uma coisa bem legalzinha assim, sabe? Talvez eu vou postar aqui atrás, eu acho, uma espécie de jogral. Enfim, quando estiver aqui atrás é porque já tem o jogral, viu? 1, 2, 3 e... aqui está. Sim, eu colecionei a Mundo Estranho. Vou deixar isso aqui, a rebelião da inteligência artificial. Gente do céu. Tem uma coisa muito louca, tá? Honestamente, disso aqui. Eu só separei, só tirei do armário essas revistas, que são muitas, são de anos. Fevereiro de 2018. Cara, em 2018 já tinha aqui o negócio da rebelião das máquinas, da inteligência artificial. Isso não era nada naquela época, não tinha esse tipo de coisa ainda. E cara do céu, como tem coisa legal aqui, sinceramente. Também tem uma edição sobre a pandemia ela descreve como que seria uma pandemia, como que poderia acontecer. E sim, e lá está, o foco principal seria a China. Muito possivelmente pela comida exótica. Que, até onde eu sei, né, fala que foi pela carne de morcego ou pangolim, enfim, foi carnes estranhas. Eu acho, se eu não me engano, eu não quero encarregar aqui de sinofobia, eu não quero fazer isso, tá? Eu só não lembro dos detalhes agora, como começou a pandemia lá atrás. Mas essa edição que eu tô aqui agora, que é de março de 2018, acho que vai estar na ordem aqui, né? Me engana que eu compro, é bem legal também, né? Como que as propagandas funcionam, né? Tipo assim, o marketing alimentício, né? Produtos disfarçados, embalagens, mascaras e rótulos mentirosos. Por exemplo, mentiroso. Sabe aquela coisa que tem muito em, tipo assim, bolachas, ou biscoitos, se você se importar com o nome certo, entre aspas, produtos no geral de conservantes, tem aquela coisa, tipo 0% gordura trans. Nunca é zero, tá, gente? É que a nossa lei, a nossa Anvisa, ela permite pela lei
que quando o nível, a porcentagem é muito baixa, eu não lembro quão baixo é, tá? Mas ela é muito baixa, é permitido colocar como 0%. Só que nunca é 0%, tá? Porque no exemplo do caso das bolachas, o professor de química me disse uma vez que se fosse realmente 0% trans, 0% de gordura trans, aquela bolacha iria se esfarelar na sua mão. Você ia pegar e ia só ficar ia virar tudo poeira. Tipo, não tem como ser 0%. Então, é só uma mentira. Uma mentira porque não é zero, mas é tão baixo que pode ser zero. Mas não tem como ser zero, porque do contrário você não vai ter algo para comer, tá? É a vida. Então tem dia especial. Então, mas o da pandemia, gente, eu fui reler essa história. Cara, estava lá o passo a passo. Mundo Estranho previu a pandemia de 2020. Que não previu, né? Vingadores, Guerra Infinita. Cara, tem muita coisa legal aqui, tá? Tem aqui dos Estados Unidos também, olha só. Arquivos secretos da CIA. Olha só que legal. Vocês querem que eu conte? O meu sonho é poder pegar uma revista e contar pra vocês, tá? Sinceramente, essas histórias. Tipo, eram os deuses alienígenas? E a resposta é não, tá? Vamos ser francos, a resposta é não, não eram alienígenas. Ó, isso aqui é legal. Serial killers brasileiros, que sim tem. Tinha uma edição especial de mês, tipo essa daqui. Vou mostrar aqui, ó. Mundo Estranho Especial. Isso aqui era um que vinha mês. Tinha a edição deste mês, a regular, vamos ver de quanto que é essa aqui. Essa daqui é a desse mês aqui. Só que aí, no mesmo mês, vinha também uma Mundo Estranho Especial, que é essa daqui. E tinha uma que é sobre o serial killer, os 200 maiores assassinos da história, alguma coisa assim. Como ser imortal. Cara, tem capas que são obras de arte, sinceramente, da Mundo Estranho. Uma das coisas que eu mais gostava era a capa. Cara, as capas eram muito bonitas, sinceramente. E eu cometi 3 erros clássicos com a Mundo Estranho. Eu emprestei 3 vezes pessoas diferentes nessas 3, tá? Uma devolveu a revista, que era sobre o passado secreto ou passado sangrento, obscuro da medicina. Tava no cursinho. Não por acaso, a pessoa que pediu emprestado queria ser médica, tava no cursinho, poder conseguir passar, né, no vestibular para medicina e pediu emprestado. Ela devolveu. A capa tava destruída. Mano, eu não sei o que ela fez. Ela guardou aquela revista num liquidificador. Eu não sei se pode ser isso. Porque ela devolveu a capa destruída. E eu nunca quis brigar, então eu só peguei aquilo e tá bom, né? É assim pra devolver, então é assim mesmo. Fiquei de comprar uma nova edição, assim, ia comprar uma segunda vez a revista. Mas aí eu não tinha dinheiro, então só ficou assim mesmo. Cara, todo mundo, quando ela me devolveu, olhou assim, tipo, eu não acredito que ela vai entregar assim a revista. Eu acho que todo mundo esperava que eu fosse falar alguma coisa, mas eu só fiquei quieto. Mais de uma vez eu irritei pessoas assim, tá? Momentos onde eu deveria ter falado alguma coisa, mas eu nunca falei. Isso aconteceu algumas vezes. A outra vez foi uma edição super legal sobre o significado dos contos de fada. O significado oculto dos contos de fada. Tinha uma Branca de Neve mordendo uma maçã e a maçã tava escorrendo sangue. É uma capa muito linda. E aí eu emprestei para uma amiga minha e ela deixou a revista na sala e ela, alguém ou foi recolhido para os achados e perdidos, que não foi, né, vamos ser bem sinceros. Alguém só pegou aquela revista e ele levou embora. Aí eu pedi a revista, era uma capa mais linda, até aquele momento a capa mais linda era dessa Branca de Neve. E eu coleciono, né? Mas acabou tendo uma outra edição, uma capa mais bonita ainda, sinceramente. Que foi sobre crianças médiums, ou foi sobre médiums apenas. Acho que foi sobre médiums. Mas a capa era uma menina, era de uma criança médium. Aí tinha um espelho atrás dela, assim, uma capa muito bonita. E essa ficou sendo a capa mais linda pra mim de todas as edições da Mundo Estranho. Só na época da Guerra Paranormal. Eu lembro vagamente dessa edição. Foi quando saiu, né, a série Stranger Things. Aí fez toda uma coisa sobre estudos, experiências paranormais, aqueles estudos científicos, né, de ficção científica, etc. Star Wars. Vamos pegar aqui. Essa aqui é legal. A história do mundo aí, 200 curiosidades. Também é bem legal isso aqui.
Enfim, são muitas edições, tá? O ponto é esse. Só tô pegando aqui e meio que mostrando. Profecias do Apocalipse, bem bacana essa daqui. Ai, ai. Essa aqui é bem legal também, né? O lado fake das redes sociais. Coisa bem atual até hoje, eu acho. Mas acho que não previu os filtros do Instagram nesse caso aqui, né? Cara, uma coisa que eu gosto muito também das edições são as artes, sabe? Toda a diagramação dessa revista. Deixa eu achar uma coisa aqui legalzinha aqui, mais ou menos. Aí vai nessa aqui, nada tá bem até bem comum, vai. Não vai ter muita graça. Ah, aqui, essa aqui é legal. Olha só, isso aqui sempre tem essa matéria aqui de 2 páginas sobre algum tipo de serial killer. Nesse caso aqui é o assassino dos globos oculares, um famoso enucleador. Sim, enucleador é alguém que tem um certo fetiche em arrancar olhos. Eu não sei se o YouTube vai clicar com isso. Enfim, essa é a coleção secreta minha, tá, gente? Eu vou pegar o bolão aqui só pra você ter uma pequena ideia, tá? Isso aqui não é nem metade do que eu tenho, tá bom? Nossa senhora, pera lá. Isso aqui não é nem metade do que eu tenho. É só que eu consigo pegar numa mão assim de supetão. Ah, dá um gato preto aqui. No meu vídeo que eu lancei para membros sobre a história da Catrine DeMille, eu comento que o que as pessoas têm pro gato preto, eu tenho pro gato branco. E a adição aqui é justamente sobre essa. Porque tem uma foto aqui, né, da Cat Noir. E em dezembro de 2016 já tinha Cat Noir também, né? Então podia ter sido. Como surgiram as superstições? É bem legal, esse aqui eu lembro. Cara, tem história. Ah, essa aqui é muito legal. Que eu não posso mostrar porque tem sangue nela. Cara, são muitas revistas, tá? Que eu tenho aqui. Deixa eu colocar aqui no canto. Meu Deus do céu. Enfim, eu tive, gente, novembro de 2010, foi uma edição, eu lembro disso. Foi uma edição sobre sobre mitologias do mundo, sabe? Aquelas poucos conhecidas. Eu vou ver se eu acho a capa aqui, tá? Mas a capa era do Zeus, ou era Poseidon, na praia, com uma prancha de surf. Eu lembro disso. Foi essa edição que chamou muito a minha atenção, que fez eu querer ter. Aí eu fui lá, eu assinei mensalmente essa revista. E durou até por um ano, mais ou menos assim. Aí só passei a comprar mesmo comprar na banca. Compensava mais, sinceramente, desse jeito do que realmente você comprar. Quer dizer, você se assinar de fato. Mas era muito legal. Eu amava esperar todo mês pela revista, sabe? De uma emoção, sabe? De você ficar nesse aguardo esperando. Era muito legal. Enfim. Aí durou. Eu não lembro até que ponto. Acho que foi até em 2018 mesmo. Foi até metade. Foi até junho ou julho de 2018, eu acho. E foi cancelada, mas só fui saber 3, 4 meses depois de eu ir na banca todos os meses em busca das novas edições e não estava chegando. Eu finalmente pesquisei, não sei porque eu não fiz isso antes. Aí eu vi, Mundo Estranho foi cancelada. Gente, foi um choque pra mim, sinceramente, ter descoberto isso, porque eu amava Mundo Estranho. Eu ainda amo muito a Mundo Estranho. E eu acho que não voltou ainda, né? Tipo assim, porque eu lembro até ano passado eu chequei e não tinha nada ainda. Não tinha voltado nada de novo, então eu acho que não tem mesmo. Escreva aqui embaixo caso eu tenha, tá? Só pra saber se eu tô atrasado disso aí, eu não sei. Vai que voltou e eu não sei. Enfim, gente, essa foi minha coleção secreta que eu tenho, que não é tão secreta assim. Um meme da... um meme da Mônica, ou aquele dela no computador, isso aqui com um gatinho branco. Os memes mais influentes da história. Ah, é? Sim, gente. Memes vieram história, tá? Isso é real, tá? Histórias foram feitas graças aos memes. E o Brasil é o melhor disso. Enfim, gente. Foi bom. Eu nunca fiz isso antes, então eu não achei que foi um vídeo bom, tá? Mas eu prometi, eu cumpri finalmente esta minha promessa, né? Justamente isso, a minha coleção secreta, entre aspas, minha coleção de revistas da Mundo Estranho de 2000 e de novembro de 2010 até eu não sei aonde. Mas foram muitos anos colecionando esta revista, gente.
E me deixou me deixou realmente muita saudade dela, sinceramente. Enfim, gente, é isso. Escreva aqui embaixo quais são suas coleções, se vocês têm alguma coleção secreta, revistas, azar, vocês assinam alguma ainda. Enfim, não sei, escrevam aqui embaixo o que vocês quiserem sobre isso, né? Comentem. Querem que eu leia, quer que eu fale, viu alguma capa que chamou sua atenção e quer que eu leia pra vocês a matéria ou só comente ela? Vou adorar fazer, sério, meu, tem muita coisa que é muito atual mesmo, tá? Como eu falei, muita coisa atual de fato. Enfim, gente, escreva aqui, né? Inscreva-se, compartilhem, comente, deixe o seu joinha, o meu QR Code aqui. E lembrando também, né, ou leandroenroxopix@gmail.com, qualquer quantia vai ser 100% para este canal. Enfim, gente, é isso. Muito obrigado e até mais.